nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Simão Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Inflamemo-nos com a salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, 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 aleluia. Viva Cristo ressuscitado! Viva! Feliz Páscoa! Amém! Aleluia, 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 aleluia. Feliz Páscoa! Amém! Não podemos abraçar com os braços, mas envolvamos-nos com quem está do nosso lado, ainda que à distância. Olhemos no fundo dos olhos e digamos: Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Sentai-vos. Feliz Páscoa a você que está em casa, ou onde quer que se encontre, rezando conosco pelas redes sociais. Feliz Páscoa. No clarão desta manhã de abril, o primeiro dia da semana, inclinemos a nossa cabeça. Peçamos que a luz do ressuscitado venha e dissipe em cada uma e em cada um de nós as trevas que envolvem nossa vida, nossa fé, nossas realidades todas. Peçamos que o Divino Espírito Santo, o Espírito do ressuscitado, dissipe toda a treva da incredulidade, da incompreensão, e nos faça compreender as Escrituras, segundo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos. Peça isso do Espírito, reze no silêncio. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos no domingo da Páscoa, o centro da nossa fé. Cristo ressuscitou dos mortos. A sua ressurreição é um evento que não pode ser experimentado com as ferramentas dos laboratórios, mas alcançado com o olhar da fé, iluminada pelo Espírito. E talvez a dimensão mais difícil de entender com os olhos da fé, esta realidade da ressurreição de Jesus, porque a ressurreição de Jesus não é uma ressurreição que opera para nós qualquer coisa. É sempre bom recorrer a dois textos para entender o sentido mais profundo, sobretudo da celebração eucarística numa festa como a de hoje. A oração do dia e o prefácio da missa. Na oração, naquele oremos, que é chamada a oração da coleta,
em que o sacerdote diz oremos e dá aquela pausa de silêncio para recolher todas as intenções, pedidos e súplicas e apresentar a Deus. Depois o sacerdote encerra aquele momento de silêncio, hoje com esta prece: ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. A ressurreição do Senhor não opera qualquer coisa. O sentido mais profundo e mais elevado da sua ressurreição é o operar do abrir as portas da eternidade. As portas estão abertas. Aquilo que era impossível de ser compreendido até para os sacerdotes de Jerusalém, os saduceus que não criam na ressurreição, na vida eterna, e menos ainda acreditariam em portas de vida eterna. Ele abriu para nós. E a gente pede, na segunda parte da oração: concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Como assim nós ressuscitarmos? Como que a gente ressuscita? Vocês têm aí à mão a segunda leitura da missa de hoje, não tem? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 13, versículo 1 ao 4. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, se, sabe por que se? Porque você que decide se. Só você pode dizer que sim ou que não. A obra de Cristo não passa por cima de você, não te enfia a goela abaixo esta verdade. Você precisa abrir-se a ela, e se você abrir-se a esta obra de Cristo, você ressuscita. Nós víamos ontem na segunda leitura também no texto paulino, aos Romanos, que falava que nós morremos com Cristo. Se ressuscitastes com Cristo, leia: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Continua. Onde está Cristo sentado à direita de Deus. Arrume o microfone aqui, por favor. Esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Continue. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Pronto, aqui está o segredo. Nós dizemos que somos cristãos, dizemos que cremos que Cristo ressuscitou, mas nós procuramos Cristo e não ressuscitamos. E o sinal de que você ressuscitou com Cristo é que você, na sua fé, você se esforça por alcançar as coisas do alto. Nós somos o povo das coisas do alto. Digam comigo, bradem: nós somos o povo das coisas do alto. Bradem: nós somos o povo das coisas do alto. Ser membro do povo das coisas do alto é o contrário de ser gente que participa, ainda que na igreja, ainda que na religião, ainda que na fé, mas procura a igreja, procura Cristo, procura água benta, procura cinza, procura bênção, aspirando às coisas
aspirai. Aspirai. Lembra o quê? Na extravagância de minhas imagens, de minhas metáforas. Lembra o quê? Aspirador de pó. Aspirai. Não as coisas terrestres. Eleve a sua aspiração. Aspirai as coisas celestes. Se fizer um exame do seu pulmão hoje, vai estar cheio de coisas aspiradas, coisas celestes, ou só pó tóxico das coisas terrestres, ou ainda que das coisas boas da terra também. Mas as melhores coisas da terra, as melhores coisas terrestres, jamais se aproximam da novidade, da excelência das coisas do alto. Ser homem e mulher que ressuscita com Cristo, é preciso ser homem e mulher que morre com Cristo primeiro. Você não dará conta de ser um aspirador, uma aspiradora das coisas celestes, das coisas do alto, se primeiro você não morrer com Cristo. Versículo 3, leiam. Pois vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ai, ai, ai. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Todos os domingos de Páscoa eu não dou conta de celebrar a missa e pregar sem recorrer a esta imagem das coisas do alto. Esta imagem da vida de quem tem sua realidade mais sua, a sua vida escondida com Cristo em Deus. Os santos padres da geração de Santo Agostinho dizem que como é que nós fomos escondidos com Cristo em Deus? Quando o lado de Cristo foi traspassado pela lança, na sexta-feira santa o soldado quebrou as pernas do ladrão de um lado, quebrou as pernas do ladrão do outro. Quando chegou perto de Jesus, viu que ele estava morto, não lhe quebrou as pernas, mas atravessou-lhe o lado com uma lança. E logo ao tirar a lança, deu aquele solavanco e derramou água e sangue. Por aquela água e aquele sangue derramado, nós entramos a nado pelas águas do batismo, e pelas águas do batismo estamos escondidos com Cristo em Deus. Reage, igreja, dê uma salva de palma, igreja. Grita, igreja. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Está escondido. Ainda que venha o corona e mate a gente como já matou mais de 330 mil. Mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como dizer isso para os filhos órfãos, os viúvos e viúvas do coronavírus? Como dizer isso para quem já enterrou pai, mãe, irmão, família? Como consolar alguém das mais de 330 mil famílias marcados pela morte de seus entes queridos? Ontem, a lista escandalosa dos que morreram sem conseguir ao menos os recursos
de socorro, porque em algumas regiões do Brasil nem recurso tem. A fila de UTI. Ainda que morramos, e todos nós só passaremos pela ressurreição se morrermos, e morrermos para as coisas terrestres, e morrermos parando de aspirar as coisas terrestres, e começarmos a aspirar as coisas celestes, porque nossa vida por enquanto está escondida. Mas nós não fomos feitos para ficarmos escondidos com Cristo em Deus. Nós fomos feitos para um regalo de vida em Cristo. Veja, versículo 4. Quando Cristo vossa vida. Leia, quando Cristo vossa vida. Pronto, então, a sua vida é Cristo. Olha a novidade desse texto. A sua vida é Cristo. Sua vida não é esse corpo, não é esse pulmão, não é esse coração, não é... Isso aqui vai passar, vai virar pó, e nele será ressuscitado gloriosamente no fim dos tempos. Mas isso aqui vai passar. Pode aspirar todas as coisas terrestres e conseguir o melhor de todas as coisas terrestres, e ser um pote cheio do ouro ou do pó, do lixo das coisas terrestres. Isso aqui vai passar. Passa. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo. Leia. Então vós aparecereis também com Ele. Também com Ele. Vós aparecereis também com Ele, revestidos de quê? Glória. Revestidos de quê? Glória. Levante o punho bom alto e brada, revestido de quê? Glória. Revestido de quê? Glória. Esse é o desvio da fé cristã. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E a nossa vida às vezes está escondida através e atrás das grades, dos muros, dos prestígios, dos privilégios terrestres. E não escondida com Cristo em Deus. Uma sociedade nojenta e pecaminosa como a nossa, a sociedade feita para poucos. Muitos que têm recursos se escondem atrás dos recursos e o resto vai para a vala comum. Esse é o desvio da fé cristã. Viver para as coisas terrestres e ter uma vida de expectativa de coisa terrestre. Viver uma vida aparecendo em seu triunfo das coisas terrestres, das grifes, das etiquetas, das maquiagens. Uma vida revestida de glória mundana, terrena. Nenhuma grife supera esse revestir-se de glória. Porque todas as grifes são grifes de estação, primavera, verão, outono e inverno. Precisa comprar tudo de novo, né? Essa aqui é uma grife celeste, que não tem tempo, não tem estação. Ela goza de um esplendor eterno, e por ser um esplendor eterno, é um esplendor sempre novo e sempre glorioso. Imagine se nós damos conta de incutir em nossas crianças, em nossos adolescentes, o anseio dessas coisas celestes. Imagine. Como incutir isso em criança e em adolescente? Como ser um pai, uma mãe, um vô e uma avó que vive uma vida
e comporta-se ante os terrores, os pavores e os medos deste mundo como alguém que ressuscitou com Cristo, que se esforça por alcançar as coisas do alto. Viver esta vida como alguém que tem sua vida escondida com Cristo em Deus, que passa pelas tribulações, pelas provações, pelas ameaças, pelos diagnósticos, mas tem um comportamento de serenidade e suavidade, que o filho, a filha, o adolescente, a criança diz: meu avô, meu pai, minha avó, minha mãe, é alguém diferenciado. O modo dele se comportar diante das coisas que apavoram o mundo é bem diferente. Porque ele, ela, é homem e mulher que tem vida escondida com Cristo em Deus e aguarda ser revestida de uma glória, aguarda o dia em que aparecerá em triunfo com Cristo. Eleve sua mão para o céu, feche os seus olhos, reze comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ressuscitado, vencedor da morte, por suas feridas, por suas chagas, o Senhor me recolheu, me envolveu, e me escondeu, com o Senhor, em Deus. Põe em mim, Jesus, põe em minha mente, em meu coração, em minha alma, em meu espírito, põe em meu corpo, em todo o meu ser, o anseio, o desejo, a vontade das coisas celestes. Vence em mim a escravidão das coisas terrestres. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e fique um tempo em profundo silêncio, aceitando Jesus acomodar em você, implantar em você, enxertar em você um raminho da vida celeste, para que você brote para esta vida, para esta realidade do céu, das coisas do alto, da glória que virá, do triunfo que virá. Fale com Ele. Amém. Tome o Evangelho. João, capítulo 20, versículo 1 a 9. O mesmo relato que vimos ontem à noite, contado a partir da experiência e da sensibilidade do evangelista João. De novo, os elementos que contrastam entre fim e começo. Vamos lá. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Todos os elementos apontam para o novo. Primeiro dia, de madrugada, ainda escuro. E Maria Madalena vai ao túmulo. A referência dela é Jesus, mas é Jesus que está no túmulo. Ao chegar no túmulo, onde lacrado estava Jesus com uma pedra muito grande, leia, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Pronto. Um fim e um começo. O túmulo, o movimento de Maria Madalena indo, aqui parece ir sozinha, sem ninguém, talvez à frente das outras mulheres.
levando o perfume para perfumar o corpo do morto. Chega, a pedra tinha sido removida. Tinha sido retirada. Versículo 2. Então, ela saiu correndo, vai igreja? E foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Brada igreja. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. O túmulo a gente sabe onde está, mas ele nós não sabemos. Imagine, se a sua fé for assim. Das desgraças, dos sofrimentos, dos problemas, das coisas terrestres, eu sei tudo. Mas da novidade celeste eu não sei nada. Será que tem esse tipo de característica em mim e em você? Damos conta e damos notícia das coisas da morte, das coisas terrestres. Damos notícia das provas da perda, o túmulo e um corpo sumido, mas não sabemos dar notícia da novidade. Tirar os olhos da pedra, que era a segurança do defunto, a segurança das coisas terrestres, o corpo daquele que foi meu mestre, que me curou, que me amou, que me ensinou coisas lindas, mas que morreu, que é defunto já faz 3 dias. Tirar os olhos da pedra, da segurança das coisas terrestres, pedra enorme. Vamos ver se alguém consegue tirar para roubar esse defunto. Você tem os olhos fixos nas coisas terrestres? Ou você consegue alcançar e identificar sinais novos, também nos buracos vazios de sinais de perda? Ela anuncia uma notícia dramática: tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. Versículo 3, preste atenção agora na forma de procurar. Como vocês mais jovens, 2 personagens, Pedro, que é uma figura, símbolo de um ancião, de um idoso, e o discípulo que Jesus amava, João, um adolescente, um jovem. 2 discípulos, um jovenzinho e um velho. Versículo 3, vamos ver? Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Brada, os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Ele é mais jovem, é discípulo do Senhor, sabe que o Senhor deu a Pedro a autoridade de interpretar e recordar à igreja as coisas que Jesus ensinou. Ele, embora seja fisicamente mais vigoroso para correr e chegar ao túmulo, ele sabe reconhecer que na fé ele precisa de uma autoridade maior do que ele, que indique-o e eduque-o para a realidade que ele enxerga. Isso é bonito, né? Ensinar nossos jovens, nossas crianças, nossos adolescentes a respeitar os passos dos mais velhos, que demoram mais tempo para chegar ao problema. Mãe, será que você não vê? Pai, será que você não enxerga? Né? Nós mais velhos às vezes demoramos mais tempo para chegar ao problema. Os jovens às vezes têm percepções mais aceleradas que nós. Mas ser jovem, que tem capacidade de chegar primeiro ao problema,
mas aguardar a resposta dos mais velhos. Amém, igreja? Nós perdemos isso na educação de nossos filhos. Perdemos dramaticamente essa capacidade de educação das novas gerações para uma relação respeitosa. Vamos aguardar o papai e a mamãe, o vô e a avó, o padre, a catequista, para ajudar-nos a interpretar o que é isso aqui. Não vamos entrar primeiro, não. Viu, olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Versículo 6. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás. O velho Pedro, o velho Papa Francisco, arrastando uma perna, com aquela dificuldade, correndo atrás. As mídias, as redes sociais, os blogs, os sites, financiados por grupos ideológicos poderosíssimos, para inflamar grupos e pessoas diabólicos e perversos, para fazerem acusações e quererem que o Papa diga o que eles acham que o Papa tem que dizer. Mas Pedro não acelera os passos, corre do tanto que lhe é possível, vem correndo atrás, e não teme entrar na realidade que a ele foi dada, entrar no túmulo. Às vezes, minha gente, nós temos túmulos em nossas vidas, mas nós precisamos de alguém que entre por nós nesses túmulos para ajudar. Quando eu falo para quase que 100%, sobretudo dos homens, quando estão em processos de confusão consigo mesmos, eu digo: olha, a confusão que você desabafa comigo não está no campo espiritual e da fé, está no campo psicológico. Conte com a ajuda de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra. Busque alguém que tenha ferramentas para ajudar você a entrar nesse túmulo aqui e interpretar o que tem aqui dentro. Os homens entram em pânico. E nós precisamos aprender a contar com a ajuda de quem tem ciência para entrar no túmulo nosso, que a gente já olhou, já viu o que tem lá dentro, mas que a gente não dá conta de entender e interpretar. O jovem discípulo espera Simão, que demora mais, corre, mas é um passo arrastado, é um passo de idoso, demora mais, mas tem mais ciência. Simão vem correndo atrás e entra no túmulo. Na minha vida de padre, acho que não tem experiência mais bela e ao mesmo tempo mais sofrida do que entrar quando a pessoa desabafa as coisas da alma dela, do que entrar naquele túmulo da alma, do coração da pessoa e tentar ajudá-la a entender-se, compreender-se. São túmulos, todos nós temos, não temos? Áreas sombrias de nossas vidas, áreas escuras. Entrar lá e ajudar a pessoa a interpretar e a identificar sinais que podem dar a ela mesma, uma compreensão do buraco de sua alma, de seu coração, de sua mente formada por ideologia e não por teologia. Por sua mente formada por ideologia e não por teologia. Hoje, quase 100% desses canais das redes sociais, desses blogs e desses sites, de militantes da Igreja Católica, defendendo teses teóricas de como interpretar o papado, os bispos, a CNBB, a igreja. Cuidado vocês jovens. Hoje, quase 100% desses sites, blogs, canais das redes sociais, são nutridos e alimentados por ideologia
ainda que usam termos da teologia. E é por isso que são pessoas tão inflamadas, tão amargas, tão ácidas, tão tóxicas. E quem a segue sentindo um prazer na guerra, na violência, nas bombas que vão explodindo. O jovem esperou o velho veio, entrou no túmulo e faz como chama isso? Tira um raio-x do que tem dentro do túmulo. Vamos lá? Viu as faixas de linho deitadas no chão. E o pano, leia a igreja. E o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Brada a igreja. Não posto com as faixas. Brada. Mas enrolado no lugar à parte. Essa é uma das coisas mais impressionantes. Pedro checa a autoridade das provas. Pedro entra para identificar o que tem de documento que prova o que pode ter acontecido. O pano que tinha estado, as faixas de linho deitadas no chão. O pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Vem cá, Quisleu, me ajuda aqui. Um ladrão de corpos não iria pegar o pano que estava sobre a cabeça o rosto de Jesus, e para roubar o corpo, iria enrolar o pano assim, e colocá-lo num lugar à parte. Os estudiosos de Bíblia, todos dizem que esse detalhe, da forma com que Pedro descreve como está o túmulo, é o sinal de que, primeira prova de que o corpo não fora roubado. Maria Madalena diz, tiraram o corpo do Senhor do túmulo. Pedro vai ver uma prova dessa e diz, isso para investigação é importante, não é? Prova importantíssima. Pedro diz, não Maria, console-se. O capricho com que as coisas estão lá dentro do túmulo, dão prova de que uma realidade nova aconteceu. A força que o levou à morte na cruz, não continuou reinando sobre ele depois de sepultado. A partir do sepulcro, Maria, uma realidade sobrenatural, uma realidade do alto, uma realidade das coisas celestes, Maria Madalena, começou a operar sobre ele, e agora ele está sobre a ação das coisas do alto, das coisas celestes. Aleluia, minha gente, por esta prova, uma salva de palmas. Aleluia, 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 aleluia. Dos teatros populares medievais, se tira uma peça de interpretação dessa cena, que é o que a gente chama a sequência cantada na missa de hoje, e que a maior parte da igreja fica sem saber o que é aquele canto que canta depois da segunda leitura. O solista canta, no teu caminho, ó Maria, responde, pois, o que havia. E Maria canta respondendo, vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Maria é testemunha, primeira, de que a pedra fora rolada.
com Pedro e o discípulo amado, se tornam as testemunhas primeiras da novidade da ressurreição. Quando Pedro faz um relato, um testamento do que tem lá dentro, a igreja depende de Pedro, depende dos bispos, os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, depende do Santo Padre, o Papa Francisco, ou daquele que o suceder. A igreja se faz por delicadezas, por civilidade, por respeito, por reverência. Não por disputa de poder, não por meritocracia, correu mais depressa, tem direito de abrir um canal no YouTube e falar as borrachas que quiserem contra os bispos, contra a CNBB e contra o Papa. Está entendendo, igreja? Está entendendo a diferença de ideologia para teologia? Esses canais e esses blogs e esses sites aí, deleta e apaga tudo e põe a frase: nós dependemos do Santo Padre, o Papa, de Pedro e dos bispos, os sucessores dos apóstolos. E respeitá-los é civilidade, é polidez, é delicadeza, é reverência dos mais jovens, que dizem: ainda que eu ache que Pedro deveria correr rápido, ser mais rápido, acelerar mais, eu respeito Pedro nos passos que ele vem depois de mim. Amém? Isso é a Igreja Católica Apostólica Romana. O resto é heresia, é cisma e é blasfêmia. Apaga e deixa de ser seguidor de todos esses blogs, sites e canais que insultam você contra a sua comunhão com os bispos e com a igreja e com o Santo Padre, o Papa Francisco. A partir de hoje, comece a trabalhar manifestando sua indignação contra aqueles que não respeitam, não têm delicadeza, não têm reverência aos mais velhos na igreja. Acham que merecem meritocraticamente mais respeito apenas porque tem 80 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Todos manipulados por suas ideologias de rebelião satânica. A divisão é obra própria de Satanás. Tudo que te insulta a divisão, a desconfiança da igreja, do Papa e dos bispos, é obra de Satanás. Por mais que tenha desenho de São José e Nossa Senhora, gente com véu, padre com aquelas vestes toda engomada e tapado de tudo quanto é tipo, com terço na mão, mas da boca e do coração vem coisa que te insulta a ser contra Pedro e os sucessores dos apóstolos, é de Satanás. Veja o menino, João, depois que Pedro faz toda a acurada avaliação da realidade, versículo 8. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. Brada a igreja, de fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Irmã, irmão, nós dependemos. É um problema não porque é limite de Deus, mas é limite nosso. E o Senhor Jesus, sabendo dos limites nossos, instituiu a Santa Igreja e pôs a Santa Igreja. E no domingo da Páscoa aparece tanto a figura de Pedro ontem e hoje, exatamente para dizer: nós dependemos a partir de agora da ressurreição de Jesus, nós dependemos da igreja. Pedro, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, diz: eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. E depois Pedro fala: quem são essas testemunhas? A nós,
que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Pedro, para nós, é aquele que comeu e bebeu com Jesus depois de ressuscitar dos mortos. Não é qualquer um não, minha gente. Deus concedeu que ele manifestasse não a todo o povo, mas a alguns. Pedro é testemunha de quem comeu e bebeu com ele depois de ressuscitar dos mortos. Amém. Feliz Páscoa. E feliz renovação da sua fé na Santa Igreja, na comunhão com a Igreja, na autoridade da Igreja, na responsabilidade da Igreja, na tutela da Igreja. Hoje é dia da gente operar na celebração desta fé uma grande irrupção corajosa, ousada, contra toda essa mobilização pesada contra Pedro, contra os sucessores dos apóstolos, e dizer: Cristo ressuscitado nos deixou a igreja, os mais velhos que andam mais devagar do que nós, mas têm mais autoridade do que nós para nos explicar os sentidos do túmulo vazio e do que sobrou dentro do túmulo. Amém. 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 Incline a sua cabeça, feche os olhos, peça de Jesus a graça de você renovar em seu coração, hoje, esta aliança com a vida nova que Ele fez brotar para você, a sua ressurreição, os panos dobrados, os panos enrolados, Pedro a autoridade para dizer: entra, veja as provas. De fato, nós é que não entendemos a Escritura segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. Entra, Madalena, entra, discípulo mais jovem, bom para correr, mas não muito bom para interpretar. Entra você também e compreende as Escrituras. Recorda o que ele te falou, discípulo mais jovem. Recorda o que ele te ensinou, Maria Madalena, e compreende que ele ressuscitou dos mortos. Peça a Jesus para dar a você a graça de compreender que ele ressuscitou dos mortos. Repita e insista nesse pedido a Jesus: dá-me a graça de compreender a Escritura segundo a qual o Senhor devia ressuscitar dos mortos. Põe-me na compreensão desta graça, deste mistério, desta novidade. Faz-me participante desta igreja que é testemunha fiel da sua vida nova, da sua vitória sobre o pecado e a morte. Abriu-nos as portas do céu, a vida eterna, as coisas celestes para nós. Fale com Ele. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus,